Os 10 melhores vilões de Dragon Ball, eu separei aqui. Detalhe, claro, são os meus 10 vilões de Dragon Ball que eu acho os melhores. Eu separei os vilões que tem 3 coisas. Ele tem que ter essa tríade aqui para funcionar bem, que é força, desenvolvimento e impacto narrativo. Dragon Ball teve muitos vilões, desde o Dragon Ball clássico lá do Gokuzinho até os canônicos e não canônicos, teve diversos vilões. E quando eu digo vilões, eu me refiro a antagonistas mesmo, todo tipo. Heróis, anti-heróis e afins, beleza? Eu vou explicar cada um deles aqui e aí você me diz se você concorda ou não, tá bom? Então, vamos nessa, depois da vinheta. Cinema, filmes, séries e muito mais. A sétima arte é o que a gente traz. Em 10º lugar eu trago para vocês Broly. Broly é, sem exagero, um dos guerreiros mais poderosos de toda a franquia e também um dos meus personagens favoritos. E eu tô falando do clássico de 93, de 92, eu acho, o filme. Não desse que fizeram no Super aí, que tem cara de bunda, não. Uma cara de bufa fria. Broly clássico, ele nasce como uma lenda. Um Super Saiyajin lendário, uma força que existe fora da curva, fora do controle, fora da lógica. Porém, o problema aqui nunca foi o poder, e sim a motivação. Ele é um dos melhores, mas está em 10º lugar justamente por causa disso. A ideia é que ele carrega um ódio profundo por Kakaroto, por causa do choro de Goku quando ele era bebê, eu achei fraca demais. Eu achei tipo jogada assim. Toriyama, me perdoe, mas cara, eu não achei legal, velho. Tá? Na minha insignificância aqui, eu não achei legal. Funciona como um gatilho, tá, mas eu não acho que sustente o vilão por inteiro. Pô, que cabeça de psicopata da desgrama de maluco que tem ódio por outro cara adulto porque eu, quando era neném, ficava chorando no ouvido dele. Não, tipo, você vê que não encaixa bem? Tem muita coisa em Dragon Ball que é assim. Se for discutir isso aqui, a gente vai levar um vídeo de horas. Mas vamos absorver o que interessa, aqueles personagens que é a força brutal. Foi demais, velho. Vamos pro próximo. Em 9º lugar, Baby. Yes, Baby. Dragon Ball GT. Eu sei. Mas Dragon Ball GT não é canônico. Não tô falando aqui de canonização de nada. Tô falando dos personagens que eu gostei. Baby vem de um dos conceitos mais subestimados de Dragon Ball. Criado a partir do ódio dos Tisfurudins, uma raça exterminada pelos Saiyajins, Baby nasce como vingança encarnada. Ele não quer dominar o universo. Ele quer reverter a história. Baby é um parasita. Isso é meio broxante. Eu detesto personagens que dependem de outros seres para poder ser fortes. E ele é um organismo que precisa de um corpo para sobreviver. Isso torna tudo um pouco grotesco e extremamente desconfortável, de fato. Mas o grande acerto aqui está em quem escolhe como hospedeiro. Vegeta, velho. Aí a gente conhece o Baby Vegeta, que é uma das combinações mais simbólicas da franquia, que é o orgulho Saiyajin sendo usado contra si mesmo. Você entende que o peso dessa narrativa, você consegue enxergar que é um ser criado pelos Furudins usando um corpo de um Saiyajin. Maluco, sensacional. Sem falar que quando ele entra em Vegeta, que vira o Baby Vegeta, aquele design tá bom demais, velho. Isso é louco. Em 8º lugar, Goku Black, o Zamasu. Aqui, veja bem, o conceito aqui é alto, é corajoso, sabe? Tem vontade. Aqui Zamasu acredita que os mortais são um erro, que a existência deles corrompe o universo e que o extermínio é um ato de justiça. Ele não se vê como vilão. Ele se vê como correção. Aí entra a chave aí da história dele, que ele usar o corpo do Goku. Isso pra mim foi genial. E olha que eu sou daquele cara chato que não gosta de Dragon Ball Super. Eu sou aquele saudosista que não curte Dragon Ball. É isso aí. Mas esse personagem, cara, me chamou muito a atenção. Ele transforma o nosso herói Goku num instrumento de ódio divino. Então, a ideia aqui é magnífica. É um dos heróis mais fortes do anime, sendo usado pro mal, uma versão evil. Sabe como isso é genial? O problema aqui é a execução. A gente tem um arco que se perde, um arco que se alonga, um arco que se contradiz, mas mesmo assim, é um arco que perde a força. E eu tive que colocar Zamasu aqui nessa lista, o Goku Black,
porque ele traz uma ideia bem filosófica que é questionar o universo, questionar os seres humanos, questionar a existência. Cara, genial, genial. Em sétimo lugar, os Android 17 e 18. Eu trouxe os gêmeos junto aí. Eu sou gêmeo também, eu sei que esse negócio de ficar colocando os dois como uma pessoa só é ridículo. Tenho traumas disso. Isso é motivo das minhas terapias. Mas aqui eu precisei, porque aqui existe um ódio, uma motivação de vingança, uma motivação filosófica, não existe plano, não existe ideologia, aqui existe tédio. E por que isso é bom, Yuri? Eu vou explicar. Os androides não querem dominar o mundo, eles querem apenas brincar, né? Trocar porrada até quebrar. Até quebrar. Eles foram feitos para poder matar Goku. Só que Goku morreu antes, né? De doença. Doença no coração. Mas o objetivo deles é esse: é sair destruindo a cidade, destruir tudo. O caos. A mente deles, o objetivo é o caos. Isso torna eles dois extremamente perturbadores. Eles não precisam de uma motivação trágica, um enredo elaborado para torná-los uns vilões significativos, porque eles não querem provar nada. Isso torna quem eles são. São vilões nihilistas. E isso em Dragon Ball é um choque de linguagem. Sexto lugar, Majin Buu. Majin Buu, o caos absoluto. Ele não representa ambição, orgulho, vingança. Ele representa ausência de sentido. Buu destrói porque a existência dele requer isso. O objetivo de vida dele, o objetivo da existência dele é destruir. Ele é um Majin, ele destrói porque ele pode porque ele quer. É tipo assim, porque sim? Buu, por que você quer matar todo mundo? Porque sim. Narrativamente a saga oscila demais. A gente tem ali o Majin Buu e o Buu, né? A gente tem um lado bom do Buu, são coisas meio difíceis de entender. Porque o Majin Buu, ele tem um lado mal dele e tem um lado meio que bom, só que ele foi criado com o objetivo de destruir. Então não é explicado muito bem porque aqui ele tem esse lado bom dele, sendo que ele é um demônio, ele é um Majin. Mas ainda assim é um dos personagens que tem força. A narrativa dele é simples e direta, que é destruir o planeta, a humanidade. É um personagem que evolui de diversas formas. Ele é um personagem feito para destruir planetas, velho, porque da forma como ele absorve e evolui, é incrível. Em quinto lugar, agora nosso top 5 aqui começa a melhorar, começa a ficar magnífico. Agora a lista vai mudar de tom. Ó, Piccolo Daimyo é o vilão que faz Dragon Ball amadurecer. É um personagem que carrega muito peso, ele carrega mitologia, a mitologia japonesa, ele carrega medo, ele carrega opressão. Cara, ele foi, se eu não me engano, o primeiro personagem que chegou e não era só o inimigo de Goku, ele era o inimigo da humanidade. E eu digo mais, sem Piccolo Daimyo, provavelmente Dragon Ball não evoluiria tanto quanto evoluiu. Em quarto lugar, ele, o Sphinx. É Sphinx o nome da raça, né? Aquele gato Sphinx. Bills. Bills é o vilão no sentido... Bills, ele chegou e realmente eu fiquei bem incomodado, não achei um vilão tão chamativo quando ele chegou. Depois de um tempo a gente acaba gostando. No começo eu não curti muito. Você perceber que ele fugia extremamente do clássico de Dragon Ball. Ele fugia extremamente de qualquer vilão. Ele era um ser, um deus cósmico, uma parada surreal de forte. Algo que jamais Goku ou Vegeta, ninguém tinha enfrentado. Ele é um antagonista universalmente estrutural, vamos dizer assim. A existência dele, o universo precisa da existência dele. Então, o peso aí da força e da importância dele é muito grande. Ele é tão poderoso que ele observa as coisas com indiferença. Então, essa criação de um personagem que é tão poderoso que nem o nosso Goku conseguia ganhar e tal, trouxe bastante peso para a história, para a franquia. Tá aqui em quarto lugar, mas vou dizer, se for por gosto, de gostar do personagem, ele ia ficar em décimo. Quem ia ficar em primeiro aqui para mim era Broly. Gosto. Mas eu quis ser um pouco mais racional aqui e pegar os meus preferidos e colocar eles num ranking que batesse com os 3 pilares que eu escolhi. Ele tem um desenvolvimento, ou seja, ele ajuda Goku e Vegeta a alcançar poderes maiores
e ele tem um impacto narrativo muito bom. Eu tô explicando demais porque é um personagem que eu não curto tanto, tô tentando me convencer de que eu fiz certo em colocar ele aqui em quarto lugar. Ele é assustador. Um deus que pode apagar planeta por tédio, por irritação. E, tipo, ele não precisa justificar nada, ele só destrói. Ele redefine, ele chegou em Dragon Ball e redefiniu o limite de força e principalmente o lugar do Goku no universo. Bom, agora vamos para o top 3 aqui. Os Master Hand, Blast, Megalodonte, Megazord, Tiranossauro Rex, Triceratops, Barril Dobrado. Em terceiro lugar, nós temos ele, a criatura criada a partir de células de vários guerreiros Z aí, ele mesmo, Cell. Então agora vou mostrar tudo que sou capaz. Prepare-se para enfrentar meus verdadeiros poderes. Quando era criança, a gente galera, e o vilão se chama Cell, e o mocinho se chama Satã, Dragon Ball é do diabo. Cell é construção pura. Ele nasce observando, nasce aprendendo, nasce esperando, nasce absorvendo. Cada forma dele representa um estágio narrativo em Dragon Ball. Cada evolução é um teste. Cell, ele quer mostrar que ele é o ápice da parada. Ele chega de, eu sou o melhor, eu vim do futuro, cheguei aqui, absorvi um monte de gente, tô no nível hard max. É ele que chegou e mostrou que Goku evolui lutando, ele que chegou e mostrou que Gohan pode ir longe. Me perdoe, Toriyama, mas eu não perdoo você por isso. Eu acho que ele usou Cell para fazer Gohan evoluir bastante, ser forte, para quando chegasse no Z3, né, na saga de Majin Buu, a gente tem um Gohan extremamente poderoso e a gente não viu isso. Então é como se o Gohan na saga do Cell, como se aquilo fosse inútil para o futuro de Dragon Ball. Dizem as más línguas que a culpa é dos fãs, que a gente quis o Goku, né? Não queria que Gohan assumisse o lugar, mas eu acho que se for isso mesmo, se for culpa dos fãs, um monte de Zé Ruela. A gente vê um personagem criado por Dr. Gero. Ele criou o Cell como um projeto final de uma vingança que atravessou gerações. Mesmo depois da morte de Gero, seu computador continua trabalhando em segredo, coletando células dos maiores guerreiros da Terra, Goku, Vegeta, Piccolo, Freeza, Recold. E Cell é a soma genética de tudo que Dragon Ball produziu de mais poderoso e perigoso. Então ele não herda só força, ele herda instintos, estratégia, orgulho e até a crueldade, principalmente a crueldade de Freeza. Seu objetivo é simples e aterrador: atingir a perfeição. A gente vai agora para o segundo lugar, que é um vilão que, apesar de ter uma história de redenção, é vagarosa, mas tem uma história de redenção, e atualmente ele se tornou um personagem até mais querido que o próprio Goku. Pois é, isso deriva aí do amadurecimento da base de fãs que veio lá de trás, e a gente enxerga nele hoje um personagem extremamente respeitável, que é o Vegeta, o príncipe Vegeta, do planeta Vegeta. Vegeta, ele não nasce vilão, ele é formado vilão, ele foi criado no Império que valoriza apenas a força física, a conquista, a hierarquia. Vegeta cresce acreditando que seu valor está ligado à superioridade absoluta. Ele é o príncipe de uma raça guerreira, ele é treinado desde a infância para destruir planetas e obedecer a Freeza. E aí você vê que existe uma camada muito mais triste nisso, porque mesmo sendo príncipe, Vegeta é um escravo. Isso com certeza deixava ele extremamente enfurecido, o príncipe dos Saiyajins se ajoelhando para Freeza. Quando Vegeta vem à Terra, ele não vem com grandes expectativas, ele vem ver o que aconteceu com Raditz, que morreu, e ele quer saber quem é o guerreiro que matou Raditz. Então o objetivo dele aqui é simplesmente ver o que está acontecendo, esmagar todos os insetos que ele vê e pronto. Só que ele se depara com quem? Com Goku. E aí que tá a merda. Por isso que a derrota dele pro Goku é muito devastadora. Ele não entende como um inseto, como um cara que é da escala mais baixa dos Saiyajins consegue dar tanto trabalho, chegar a vencer ele. Então quando o Vegeta perde, ele não perde só a luta, ele perde o sentido da resistência, porque a existência dele é ser o príncipe Saiyajin, o guerreiro e tal. Então a partir daquele momento, toda escolha que ele faz, toda motivação é por causa dessa ferida aberta que ele tem, o orgulho ferido, a inveja, a obsessão. Vegeta tá aqui em segundo lugar porque ele não é só um Saiyajin, ele também, não só pelo impacto narrativo, que é muito bom,
mas por causa da narrativa em si. Pensa aí, um príncipe Saiyajin, um guerreiro poderoso, alguém que é temido, chega num planeta onde ele sabe que existe um ser mais fraco, que é Kakaroto, e perde. Daí em diante, a evolução narrativa do Vegeta é maravilhosa. Quando chega no Majin Buu, que ele acaba deixando ser dominado, né? Ele fica mais forte, porque o objetivo dele era ficar mais forte para derrotar Goku, cara. Nossa, você é louco, o Vegeta é sensacional. Vegeta deixou de ser vilão, mas os seus conflitos com Goku ainda existem, por menor que seja, ainda existe esse rancorzinho. Porém, ele evolui tanto que ele acaba substituindo aí geral nos corações. Goku, você é um Zé Ruela, Vegeta é o cara. E em primeiríssimo lugar, claro, eu disse a você que Cell era irritante, mas eu lembro que eu ficava num ódio desse personagem aqui, porque ele é arrogante, tá? Como todo vilão de Dragon Ball. Mas esse aqui beira a psicopatice. Beira, poxa, ele é psicopata mesmo. Eu tô falando de Frieza. Freeza é o mal estrutural, ele é o destruidor de mundos. Ele é diferente de quase todos os vilões da franquia, porque ele não nasce da vingança, ele não nasce de trauma, ele não nasce da injustiça. Ele nasce apenas do privilégio absoluto. Ele é filho do Rei Cold. Freeza é do Império Intergaláctico do Rei Cold. Isso foi baseado em dominação, em genocídio, em exploração de planetas. Então desde cedo ele aprende que o universo existe para possuir, para ser possuído, para servir a ele. Você entende o peso narrativo disso? Freeza não conquista por necessidade, se é que há necessidade nisso. Enfim, ele conquista por prazer, simples prazer. Ele acredita que devem isso a ele, por ser quem ele é. Ele tem um racismo, vamos falar racismo aqui, contra os Saiyajins. Esse racismo contra os Saiyajins não é acidental. Ele enxerga a força fora de controle como uma ameaça ao próprio poder, e por isso ele decide exterminá-los, porque ele sabe que ia nascer alguém ali dos Saiyajins que ia derrotar ele. Então a destruição do planeta Vegeta não é só um genocídio, é uma mensagem. Nenhuma raça deve sonhar alto demais. E o que torna Freeza um vilão tão poderoso é a naturalidade com que ele comete atrocidades. Ele sorri, ele ironiza, ele se diverte. E quando enfrenta Goku em Namekusei, Dragon Ball muda para sempre. Ali nasce o Super Saiyajin. Não como forma, mas como resposta emocional ao abuso contínuo. Freeza cria traumas que atravessam gerações. Ele molda Vegeta, ele molda Goku, ele molda a própria mitologia da série. Dragon Ball inteiro acontece porque Freeza existiu, não como vilão de arco só. E ele foi tão importante, olha que onda, ele foi tão importante que continua sendo. Se não fosse, não traziam ele de volta aí no filme, de volta aí no Super. Mas enfim, fala aqui quais são os seus 10 vilões de Dragon Ball preferidos e o que você mudaria na minha lista aqui. Fala aqui nos comentários e até a próxima. Valeu!